E se você vivesse em um mundo que odeia você? Se você vivesse numa sociedade onde parece que tudo em volta não funciona para você, e pior, parece que tudo em volta funciona contra você. Olha em João, no capítulo 15, verso 18, o Senhor Jesus ele disse algo muito sério para os seus discípulos. Ele disse assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro o mundo odiou a mim. Agora você imagina que naquele momento em que o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos, ele estava naquele momento, o cristianismo, a fé cristã estava ali nascendo naquele colégio apostólico, e o Senhor Jesus falou numa perspectiva global, falou de um ponto de vista maior do que aqueles em que eles estavam naquele momento ali vivendo. É por isso até que é provável que os apóstolos que ouviram, os discípulos que estavam ouvindo aquilo ali, não tiveram a dimensão daquela afirmação que o Senhor Jesus acabara de falar. Mais de 2000 anos depois, nós, discípulos de Cristo, conseguimos compreender o que ele falou, exatamente o que ele falou. E porque a história nos mostrou de que o cristianismo e os discípulos de Cristo são odiados pelo mundo. O mundo no sentido não da criação de Deus, mas no sentido do sistema mundano que impera nesse mundo. Governos, sociedades, instituições, poder político, poder econômico. Este mundo nos odeia. Mas nos odeia por causa de Cristo. Nos odeia porque nós somos discípulos de Cristo e seguimos com Ele. E seguir a Cristo é ir contra o mundo, os seus valores, aquilo que o mundo determina como padrão cultural, como padrão de comportamento, como o que deve ser aceito, o que deve ser motivo de orgulho. O Senhor Jesus vai contra essas afirmações mundanas. E aí ele disse para os seus discípulos: o mundo me odeia por isso e vai odiar vocês. Amigos, eu fiz esse Drops hoje para falar sobre a causa da igreja perseguida. Não existe no planeta Terra nenhuma classe de seres humanos que são mais odiados, mais perseguidos pelo mundo e toda a sua estrutura do que os cristãos, os seguidores de Cristo. Infelizmente, este ano, a Missão Portas Abertas, junto com outros monitores de direitos humanos e liberdade religiosa, chegaram a uma conclusão de que aumentou a perseguição ao cristianismo na seguinte proporção. Até pouco tempo atrás, quando falava sobre a igreja perseguida, falava num número de mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos no mundo, o que já era um número absurdo, é um número maior do que a população de brasileiros aqui no território do Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, de brasileiros. A perseguição, até pouco tempo atrás, tinha mais de 260. Você imagina um país continental como é o nosso, inteiro sendo perseguido por causa da sua fé, porque são pessoas que seguem a Jesus e, em seguindo a Jesus, eles simplesmente fazem o que Jesus fazia e mandou fazer: pregar o Evangelho, anunciar o perdão de Deus, chamar as pessoas ao arrependimento, para que recebam de Deus o perdão, para que tenham o sacrifício de Cristo como substituição da penalidade que eles deveriam ou deverão assumir diante do tribunal de Deus, caso não aceitem a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Então os cristãos são perseguidos no mundo inteiro por serem seguidores de Cristo. Só que este ano o número saltou para mais de 340 milhões. E este número não é um número exato, porque não é possível chegar ao número exato. Então,
botou-se por baixo a média. O número é maior do que 340 milhões de cristãos no mundo. Você imagina isso? Meus irmãos, eu estou falando com meus irmãos e irmãs que são filhos de Deus, que seguem a Cristo. Esta causa é nossa. Não é possível que nós tenhamos mais zelo, mais dedicação, mais envolvimento com time de futebol, com série, que a gente saiba falar mais sobre essas coisas do que sobre a igreja perseguida. Isso não é admissível. Não é admissível que a causa da igreja perseguida não esteja na pauta número 1 das nossas agendas. Não é possível que a gente se dedique mais à pauta política, a questões ideológicas, do que a causa da igreja perseguida. De orar pela igreja perseguida, de divulgar a causa da igreja perseguida, porque isso não vai passar nos programas de domingo à noite, isso não vai passar no jornal à noite. Nós é que somos a boca, a voz dessa igreja que é perseguida e é a todo custo tentam amordaçá-la, tentam destruí-la, mas não conseguem, porque a igreja é guardada pelo poder de Deus, e aqui vale a promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e não prevalecem. Mas a igreja sofre porque é perseguida, e é sim uma forma como Deus expressa o seu amor, cuidado e graça com essa parte da igreja perseguida, por muitos meios sobrenaturais, é verdade, mas por muitos meios naturais, como por exemplo, eu e você nos envolvermos, orarmos juntos, falarmos. Menos de 1%, pelo menos essa é a estatística que eu ainda tenho, se aumentou, graças a Deus, mas menos de 1% da comunidade cristã aqui no Brasil conhece ou se envolve com a causa da igreja perseguida. Isso é um absurdo. É um absurdo que a gente dê mais valor a show gospel, a não sei o que gospel, a não sei o que gospel, do que a causa da igreja perseguida. Nós deveríamos estar ali com eles e fazer aquilo que a Bíblia nos orienta, chorar com eles. Porque a Bíblia especificamente está falando dos irmãos que são perseguidos. A Bíblia foi escrita e foi registrada e preservada por Deus para um povo perseguido. Porque é bem certo que todo aquele que queira viver fielmente, piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Isso vale para eles e tem que valer para a gente aqui também. Porque não há diferença, esse tipo de diferença no corpo de Cristo. Por isso eu convido a você a se envolver, a conhecer, a se envolver com a causa da igreja perseguida, com oração, espiritualmente e também financeiramente, porque você pode ajudar com que irmãos, por exemplo na Índia, quando alguém se converte e ele mora numa tribo, ele imediatamente é proibido de usar a fonte de água daquela tribo. Imediatamente. E existem projetos da Missão Portas Abertas, por exemplo, que vão lá, assentam aquele cristão num local onde ele vai ter acesso à água. Neste momento de pandemia, estão negando tratamento aos cristãos que estão com Covid. Muitos não conseguem uma máscara. Muitos não têm água, sabão, gel, e quando pegam a doença, eles são colocados de lado, não recebem tratamento, porque as autoridades querem mesmo que eles morram e desapareçam. Os cristãos, mais de 340 milhões, sofrem perseguição que vai de extrema a severa. Antigamente tinha uma outra categoria que era alta, nem tem mais, porque não se encaixa mais, pelo menos dentro dos 50 países onde a igreja é mais perseguida, não se encaixa mais a perseguição violenta alta, é extrema e severa. E nós estamos aqui vivendo essa liberdade para quê? Se nos envolvemos mais com outras coisas sem importância para o reino do que essa
que é algo que está certamente no coração de Cristo, porque Cristo está lá. Cristo está diariamente lá, porque se perseguem a igreja de Cristo, estão perseguindo a Cristo. Como João 15, verso 18 diz, ele disse: eles odeiam vocês, mas saibam que é porque eles odiaram primeiro a mim. Gente, acesse a página da Portas Abertas aqui no Brasil, www.portasabertas.org.br. Conheça a causa, se envolva, saiba das notícias, se puder, doe. Esta é a nossa causa. Nossa causa não é política, não é primariamente não é. Nossa causa é a causa com a igreja perseguida. E o que nós, parte da igreja livre aqui no Brasil, estamos fazendo em favor dos nossos irmãos. Nos envolvemos com eles, oramos por eles, estamos dispostos a ir até eles. Que Deus um dia me permita poder servir os nossos irmãos, a mim e a Gisele. Mas enquanto nós não podemos ir, nós ficamos aqui orando, falando sobre isso, chamando você e que você chame outros para conhecerem essa causa. Esse que eu queria deixar para você nesse Drops. Deus te abençoe. Ore pela igreja perseguida.